Política, vamos falar de eleições, vamos falar de comunicação. Qual é o impacto que você visualiza do uso das redes digitais nessa eleição aqui em Blumenau especificamente? A importância que está sendo dada para o digital nesse momento é por conta do afunilamento que as novas normativas das leis na campanha eleitoral foram empurrando os candidatos, ou seja, a diminuição do tempo, a restrição financeira e uma série de outros pequenos dispositivos que a Justiça utilizou e que agora parece que só restou o campo digital, pelo fato das placas não estarem presentes nessa campanha, modalidade dos anos anteriores. Parecia que quem tinha mais força em placas de postes, depois em placas em terrenos, é que conseguia colocar a sua campanha na rua. E agora, graças a isso, o pessoal migrou para o digital. Acontece que o digital ele não vai salvar a praia de ninguém, principalmente porque não pode ser feito o patrocínio dentro dos ambientes digitais. Nas últimas consultorias prestadas, eu falei que se um candidato hoje quiser fazer uma fanpage e achar que isso vai salvar a campanha dele, eu recomendo que ele vá para a rua, gastar a sola do sapato e pedir voto, que vai valer mais a pena do que trabalhar numa plataforma digital. Mas, sem uma plataforma digital, ele não vai conseguir se eleger. A grosso modo, podemos dizer que as redes sociais não vão eleger ninguém nessa campanha. Mas sem as plataformas digitais, ninguém vai se eleger. Não é tudo, mas é importante, é uma ferramenta muito importante. Vamos botar na cabeça, vamos lá, hoje Blumenau tem cerca de 230 mil eleitores. É possível mensurar quantos desses eleitores estão no Facebook, que é a principal ferramenta, e quantos desses estão e quantos estão ativamente pensando em política, porque também tem isso, né? Primeiro, Alexandre, a gente tem que pensar o cenário desse nosso momento de comunicação. A gente tinha a dificuldade da conectividade, ou seja, em campanhas passadas, o sinal do telefone não era tão bom, certo? A gente sabe que o Vale tem uma série de problemáticas, bairros da cidade que tem sombras. O 3G agora está com uma amplitude maior do que em outras campanhas. A gente tem campos de Wi-Fi. Quando eu digo campos, é desde um ônibus intermunicipal, que tem Wi-Fi, terminal de ônibus, um Parque Ramiro, uma universidade. Tenho possibilidades de me conectar. Então, o primeiro ponto é a conectividade. Segunda parte, o equipamento, que nesse caso são os smartphones. Os dados do IBGE deixam bem claros que a gente tem mais celulares do que pessoas. Automaticamente, todas as pessoas têm um celular. E esse celular não é mais aquele celular simples, quase que indestrutível, de há poucos tempos atrás, onde as únicas duas funções boas eram a lanterna e talvez aquele game da serpente para passar o tempo na fila de um banco. Quase todos os telefones têm possibilidade de acessar a internet e as operadoras não vendem pacotes sem acesso de dados. E o terceiro ponto, o medo que a gente tinha da tecnologia. E como que a gente sabe que a tecnologia está popular? Quando as pessoas das classes mais humildes passam a utilizar o dispositivo, muitas vezes, para dar amplitude nos seus negócios. Quando a gente vê uma empregada doméstica utilizando o WhatsApp para marcar hora na casa de uma pessoa que ela vai realizar o trabalho, uma manicure que enche a sua agenda fazendo confirmações via WhatsApp, as fontes de um veículo de comunicação, de um rádio, de um jornal, participando pelo WhatsApp, ou quando a nossa mãe está no WhatsApp nos informando de itens que têm que ser comprados no mercado. Tem uma população conectada. E quando eu digo se conectada, a internet, no imaginário de muitas pessoas, é aquele desktop. E não, para muita gente, a internet começa no celular. Ela nunca conheceu a internet de outro jeito. Se a gente pensar em todos esses aspectos, quase toda a população de Blumenau está conectada. Se não estão todos, mas um membro de cada família está conectado. Lembrando que não é só o Facebook, o WhatsApp também é muito importante, que é a conectividade. Outro aspecto que você questionou, será que os candidatos conseguem chegar até lá? Será que isso pode ser estabelecido? Eu volto a linkar com aquele primeiro ponto, a parte de bater perna. A partir do momento que um candidato faz uma visita numa família, por exemplo, faz aquela coleta de dados, que sempre fizeram, não é algo novo dessa mentalidade digital. Saber a data de aniversário do eleitorado dele, quantos filhos tem em casa, por que ele quer saber isso? Para ver se o jovem já tem 16 anos e vai votar. E nesse instante,
ele pega o número de celular, aquele número que tem o WhatsApp, e tem a possibilidade de colocar o santinho digital dele na palma da mão do eleitorado no momento de necessidade para pedir o voto. Você falou, não é só o Facebook, é o WhatsApp. Vamos começar pelo Facebook, okay, que é a ferramenta que se espalha, que se expande. Eu queria que tu me ajudasse a explicar como é que funciona essa entrega de conteúdo pelo Facebook. O conteúdo do Facebook é segmentado, ou seja, a timeline, a tela de entrada de cada um é diferente. Cada pessoa tem uma timeline customizada de acordo com as suas características, preferências e interações. O algoritmo que rege isso se chama EdgeRank e basicamente ele entrega conteúdo para as pessoas que tu mais interagem. Pessoas que eu interajo, eu recebo conteúdo. Pessoas que eu não interajo, eu não recebo conteúdo. Se ele tiver que priorizar entre o conteúdo de uma fanpage e de uma pessoa, ele dá preferência para a pessoa e não para a fanpage. Então, se hoje um candidato cria uma fanpage e as pessoas não interagirem com ela, o conteúdo não vai ser entregue. Se eu botar na ponta do lápis em porcentagem isso daí, uma fanpage que tem 1 milhão de pessoas que curtiram aquela página, entrega algo em torno de 2,5% a 3%. E vale lembrar que eu consigo ampliar a entrega disso se eu patrocinar, se eu pagar. E essa é a grande sacada do Facebook. Porém, na campanha, eu não posso fazer isso porque é contra as normativas do Tribunal Superior Eleitoral. Se tu tens 1.000... é muito pouco. As pessoas não têm clareza disso, porque é uma complexidade muito grande de informações, chegando, como você falou, cada timeline é diferente. Vamos imaginar que esses 230 mil eleitores estivessem no Facebook, seriam 230 mil timelines diferentes, mais ou menos isso. Correto. O momento que a gente vive não é propício para falar sobre política. Quando eu digo falar sobre política, é pelos ânimos exaltados que a gente tem. Não é pelo lado de ser coxinha ou pelo lado de ser petralha, mas as pessoas não querem falar de política, parece que estão saturadas. Me corrija se eu estou errado. Ele parece que entende, assim, poxa vida, esse cara aqui nunca se interessou por política, então não vou entregar conteúdo político. Por outro lado, esse aqui gosta, ele parece que cria teias em termos de afinidades, de gosto. Então, o que tu mais te interessa, talvez tu vá receber mais conteúdo nesse sentido. O nome disso, dessa mentalidade que a máquina tem, é a machine learning, ou seja, é a inteligência artificial por trás da máquina. Quer ver um exemplo bem simples? É quando eu compro um produto em um e-commerce e logo abaixo ele já me diz produtos relacionados que talvez eu possa me interessar. Ou quando eu consumo uma determinada pauta de um veículo de comunicação, leio uma matéria no site, e embaixo ele já vai me listando matérias que são parecidas e que provavelmente o leitor vai ter alguma facilidade de consumir aquele conteúdo. Uma pessoa que não consome política no seu dia a dia, as notícias relacionadas a políticas, a interação com política na sua timeline, não vai receber política. Por isso que muitas vezes as pessoas têm uma falsa ilusão do que o mundo está tratando como assunto em um determinado momento. Se a minha timeline for de coxinhas e daqui a pouco aparece um mortadela, o que eu faço? Eu vou lá, cancelo a amizade com mortadela. Se eu for de um time de futebol A e começa a aparecer um time de futebol B, eu vou lá, bloqueio aquele outro time de futebol. Se eu continuar nessa linha de atividade, com o passar do tempo, minha timeline só vai ter coxinha e só vai ter time de futebol A. Parece que todas as pessoas somam forças ao meu discurso, porque o Facebook consegue fazer isso através desse filtro invisível que é a inteligência da máquina. Ele te deixa num ambiente confortável e favorável para que você fique ali dentro de acordo com conteúdos que te satisfazem. Então isso é muito perigoso, faz com que as pessoas tenham uma visão de mundo afunilada. Por isso que é sempre importante a gente ter um representante de cada classe, para a gente poder saber o que o mundo está falando, conseguir entender isso. Moisés Cardoso, o Beio, um dos caras que mais entende de comunicação digital aqui na nossa região. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos.